Olá, vamos dar sequência a mais uma aula. Essa aula é de número 3 e nós vamos falar um pouco mais sobre o controle financeiro e o fluxo de caixa. Nesta aula abordaremos o seguinte tema, pessoal, é a importância de ter um fundo de caixa. O que quer dizer um fundo de caixa? Seria uma garantia de um valor para eu estar utilizando quando necessário dentro de uma urgência, tá? Então, eu separei esse conteúdo em 4 tópicos, em 4 títulos aqui, certo? O primeiro é o controle das receitas, são primordiais para uma gestão financeira. Todo controle, ele tende como um ponto de funcionalidade o resultado final. Então, para a gente conseguir fazer com que esse controle financeiro seja eficaz, primeiramente, o que a gente tem que estar ciente é que todo o nosso trabalho ele tem que ser muito bem minucioso para a gente conseguir os resultados precisos, tá? Então, o primeiro ponto aí, quando a gente fala que o controle das receitas são primordiais, lá na aula 2 eu citei um pouco sobre as despesas, onde as despesas, sim, são pontos de preocupação quando não tem um controle administrativo financeiro para ter um planejamento e execução dentro daquilo que é necessário. Então vamos citar como exemplo aí. Eu tenho um valor de 5 mil para estar pagando amanhã. E hoje no meu caixa eu tenho apenas 2. Como eu posso correr atrás, ter uma projeção que amanhã eu terei esse valor em conta? Então, pessoal, aí entra a parte do controle de receitas, aonde se eu tenho uma projeção de receita, eu estou ciente que amanhã eu receberei mais um montante que vai dar para mim estar pagando esse valor, conforme foi citado aí. Mas caso eu não consiga, eu tenho que fazer de tal maneira aonde não vai gerar prejuízos em tarifas, e eu também tenho que entender que esse fundo de caixa ele serve para nos amparar quando necessário. Exemplo, se eu tenho um fundo de caixa onde eu posso utilizar esse valor e durante um mês eu reponho esse valor, a minha empresa ela entende que ela está saudável, que ela está pegando um valor do fundo de caixa, mas o fundo de caixa pertence a ela. Agora, se eu faço manobras, ou se eu pego empréstimos, ou troco alguns títulos fiscais, ou cheques com factor, ou que seja com outros tipos de manobras, para que eu ampare essa demanda minha, a minha empresa já não está muito saudável. Por quê? Eu vou estar pegando dinheiro alheio para estar trabalhando aquela demanda necessária. Por isso é necessário que a gente tenha uma projeção, um planejamento e também um fundo de caixa para que ampare nos momentos necessários. Outro exemplo que nós podemos citar é o caso de alguns imprevistos, que eles sempre acontecem. Ainda mais quando você está numa empresa de pequeno ou médio porte, são imprevistos quase mensalmente, né, que às vezes acontece e você tem que estar preparado para agir e tomar ação mediante aquela situação. Vamos citar como um exemplo fictício, na sua região está chovendo e caiu um raio aí na sua sala ou na sua empresa e queimou todos os equipamentos. O que nós podemos fazer para amenizar esse prejuízo? Vamos lá. Etapa 1. Eu posso comprar todos os equipamentos novos e substituí-los? Não. Porque se eu fizer isso, e o prejuízo? Eu vou pegar os equipamentos que estragaram e queimaram e jogar fora? Não é nesse sentido. Então, o que é que nós vamos fazer primeiramente? Na minha empresa, ela tem seguro? Vamos acionar o seguro. Mas isso depende muito uma questão do prazo. Às vezes o seguro não é imediato. Mas eu consigo ficar uma semana, um mês aguardando, ou até mais, para que esses equipamentos sejam feitos a nova compra, sejam orçados e eles estejam funcionando novamente? Então, a gente ainda não tem essa previsão do tempo. Então, diante da situação, se for o caso, eu pego esse valor do fundo de caixa, compro os novos equipamentos,
coloco todos para funcionar e a partir daí, em segunda instância, eu tomo a ação para tentar restituir o meu prejuízo, através de algum seguro ou através de algum processo jurídico que me ampare para mim estar executando uma ação para que possa ser ressarcido, se for de meu direito, ok? Logo à frente nós vamos falar um pouquinho mais dos trabalhos administrativos, financeiros, os trabalhos dos contadores e também desse assessor ou da parte da consultoria jurídica, ok? O segundo tópico aí, pessoal, que a gente trouxe para vocês é separar um valor para compor um fundo de caixa. Então, quando a gente fala de separar um valor, esse valor tem que ser calculado e analisado juntamente com a gestão da empresa, certo? Eu não sei o montante que a sua empresa consegue faturar, ou seja, qual é o percentual que eu posso retirar para compor meu fundo de caixa. Esse percentual vai me amparar nessas situações que eu estou basicamente trabalhando com uma preventiva? Se sim, ok. Se não, vamos nos reunir para debater o assunto para a gente chegar numa alíquota correta diante do percentual que a gente precisa, ok? Então, se eu tenho esse percentual e todo mês eu guardo um pouquinho lá no banco, ele vai atender meu fluxo de caixa. Fluxo de caixa, eu quero dizer que são as contas que a gente paga mensalmente e nesse fluxo de caixa entra tanto as despesas também quanto as receitas que vão entrar dos meus clientes ali na minha conta, tá? E esse controle ele tem que ser feito, pessoal, mensal, são os fechamentos. Mas para mim alimentar a minha planilha ou meu sistema que seja, tem que ser diário, tá? Diante desse ponto, vem o terceiro título de abordagem aí, que é o quê? A disciplina. Se eu tenho uma disciplina de ter um acompanhamento diário, consequentemente, eu consigo controlar o meu caixa a título de estar sanando aquelas possíveis demandas diárias. Exemplo que eu tenho como exemplo é a parte da cobranças dos nossos clientes. Se por um acaso eu tenho lá no início que eu falei 5 mil de estar recebendo, ou melhor, de estar pagando e recebendo, eu ainda não tenho essa projeção, eu tenho que estar muito bem amparado com o departamento de cobrança, ou se eu faço a cobrança, se as minhas receitas e a projeção de receitas de entradas vai amparar esse valor, no caso do dia posterior que eu vou ter que executar aqueles pagamentos ali. Certo? E não só isso, como se por um acaso a minha função é de atendente, auxiliar, assistente financeiro ou qualquer uma dessas funções que esteja dentro de uma engrenagem financeira, eu tenho que deixar bem claro que todas essas funções elas têm que ser muito bem disciplinadas e tem que manter uma ordem de assertividade nas tarefas para que a gente gere os resultados e estejamos projetando o trabalho antecipadamente, ok? Logo após, e o último título aí, é o papel dos lançamentos correto. Como eu listei para vocês lá na aula 2 sobre separar esses documentos e a gente está mesmo manualmente escrevendo ou alimentando uma planilha, ou se a minha empresa já tem um amparo de um sistema financeiro, fica muito mais fácil de eu estar lançando tudo em tempo real para que fique bem amparado diariamente para quando chegar o momento de gerar um relatório no final do mês e esse relatório seja preciso para que quando eu for fazer um comparativo entre o relatório do fechamento do sistema manual, o extrato do banco, mais o meu material das contas físicas, bate uma com a outra, a ponto de entender que eu pego isso tudo logo após e mando para o contador fazer os lançamentos fiscais ali dele, ok? Esses lançamentos fiscais é a parte do fechamento fiscal, assim como a parte do fechamento administrativo, tem que estar muito bem alinhadas e conversando para que não gere distorções das informações para quando você for apresentar
para o proprietário ou para os outros acionistas dentro da sua empresa. Agora, se você for o próprio proprietário, para você deixar claro que você tem um controle muito bem equipado na gestão financeira, certo? Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula, né? E eu quero deixar para vocês aqui mais uma sugestão de um curso que nós temos aí na plataforma Hotmart. Esse curso é um curso online de administração de conflitos empresariais e ele também vai estar trazendo para vocês algumas sugestões aí e alguns treinamentos, ensinamentos de como lidar com aquelas situações rotineiras dentro do nosso trabalho, da nossa empresa e dos nossos departamentos, que é o convívio social e no âmbito profissional e pessoal de cada colaborador, tá? Então, muitas vezes, é necessário que a gente implementamos esse treinamento para lidar com essa demanda do dia a dia aí, certo? Nesse treinamento, nós temos 2 módulos, e esses módulos muito bem estruturados, são aulas dinâmicas. Quem apresenta essas aulas sou eu, Roberto Nascimento, e traz para vocês um ponto de apoio caso tenha alguma dificuldade para lidar com essa situação dentro da empresa de vocês, ok? Agradeço a vocês, até a próxima aula e a partir de agora vamos dar sequência na nossa programação de cursos imediatos aí nesse canal novo do YouTube. A NASC Consultoria agradece e até a próxima aula.